Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando dos 7 dias da criação do mundo. Nós chegamos no 4º dia, e o 4º dia ele é maravilhoso, porque ele vai apontar para nós a ressurreição dos mortos. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41, está escrito assim: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Olha que entendimento maravilhoso. Você vai ver Deus chegando para o Abrão, algum tempo depois, vai chamar o Abrão e vai dizer assim: Abrão, conta a areia da praia. Você consegue contar a areia da praia? E o Abrão vai dizer assim: eu não consigo. Pois é, Abrão, assim será a sua descendência, numerosa como a areia da praia. Mas Deus não para, e Deus diz para ele: Abrão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? E o Abrão vai dizer: eu não consigo contar as estrelas. E Deus vai dizer para ele: assim será a tua descendência. O Abrão, queridos, ele vai ter filhos de sangue, descendentes de sangue, de genética. E o Abrão vai ter filhos que ele nem sabe, porque Abrão é o pai da fé. No 3º dia, Deus vai fazer aparecer o elemento, matéria-prima para a construção do homem do 6º dia. Mas ele já declara no 4º dia que aquele homem criado no 6º dia será um homem provisório. Esse homem não é definitivo. Semeia esse corpo animal para que um dia ele se torne corpo espiritual. No 4º dia, então, Deus vai fazer aparecer todos os luminares celestes, corpos celestes. E qual o significado disso? O significado disso é existencialidade humana. Você vai ver falar de Jesus, o sol da justiça, a estrela da manhã. E nós? Você vai ver sobre a nossa vida, lá no livro do Apocalipse, quando fala das igrejas, você vai ver falar de estrelas. Então, nós precisamos compreender o projeto de Deus. Nós estamos visitando a primeira parte do santuário. Nós entramos dentro do santuário, do nosso lado direito tem os pães da proposição. Os pães da proposição revelam todas essas coisas a respeito do cuidado de Deus no tratamento com o homem. Mas essas coisas elas só podem ser compreendidas se houver luz. Aquele candelabro colocado ali, ele vai colocar luz sobre essas coisas. E eu posso compreender o que o Paulo disse lá no livro de Coríntios. Porque o que o Paulo está dizendo lá no livro de Coríntios, está aqui no livro do Gênesis, nos primeiros versículos do livro do Gênesis. Deus está revelando o fim desde o princípio. O que eu me admiro? Eu me admiro do cuidado de Deus, da paciência de Deus. Deus podia dizer assim: haja um mundo, haja um universo, hajam galáxias. E tudo poderia passar a existir. Mas ele prepara os itens um a um. E ele manifesta essas coisas para que nós soubéssemos o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso. Não, querido. Ele simplesmente deixa registrado essas coisas. E essa literatura já é uma literatura com 5.000 anos. Olha só, ele escreve detalhes no livro do Gênesis numa época que não tem caneta Bic, não tem papel,
não tem A4, não tem fartura de nada. Existe um autor que vai escrever essas coisas para nós e durante anos e anos isso vai ser guardado em memória. Isso vai ficar contado em volta da fogueira de pai para filho, para que isso chegasse até nós e nós não compreendêssemos o significado disso? Não, de jeito nenhum. O nosso Deus é Deus que vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra e não cai um tio da lei sem que tudo esteja cumprido. Não cai. Então, quando ele diz que no quarto dia ele vai criar os seres estelares, ele está falando da minha e da sua transformação. Olha, nós não fomos criados para ter hepatite. Nós não fomos criados para ter câncer. Essa degeneração humana, resultado do pecado, ela é temporária. É por isso que eu digo para você que não faz diferença para mim quando eu vejo alguém que tinha um problema na coluna e ele foi curado do problema na coluna, mas ele vai morrer daqui a uns dias. Não faz diferença. Faz diferença para nós é quando nós descobrimos que alguém teve um encontro com Deus e ele percebeu que o motivo da existencialidade dele é ser transformado. Ele vai ser transformado de algo que é corruptível, ou seja, traduzindo em miúdos, de algo que apodrece, que é isso aqui, apodrece, em algo que não apodrece. Olha, eu estou para dizer para você que hoje existem milhares de cristãos que não acreditam nisso. A gente conversando com as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar nisso. Elas têm dificuldade de compreender isso. Como que pode ser isso? E ficam indagando sobre alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Porque isso é cuidado de Deus. Deus criou primeiro o corruptível. E Ele é capaz de transformar o corruptível em incorruptível. Eu não preciso nunca mais do meu corpo físico a partir do momento em que eu recebi a palavra de Deus. Por que a gente ainda permanece aqui? É porque a gente ainda tem que falar dessas coisas. É porque a gente ainda tem que levar as pessoas a compreenderem essas coisas. Mas hoje não faz diferença. A minha existencialidade, ela não depende de mais nada que pertence ao planeta Terra. É como se nós pudéssemos ter um entendimento do hebreu. Por que Deus fez que os hebreus habitassem em cabanas? É porque eles deveriam ter um entendimento que nada que eles construíssem aqui nesse planeta era permanente. O hebreu até hoje, ele tem uma curiosidade que ele não diz sobre objetos, ele não diz que nada é dele. Qualquer objeto que ele pega, ele diz, isso está para mim. Ele tem um carro, o carro não é dele. Ele diz, isso está para mim. E ele tem uma convicção que aquele carro é útil a ele e aquele carro pode ser útil a qualquer pessoa a quem Deus quiser fazer aquele carro ser útil. Então ele diz, esse carro está para mim, ele não é meu. E eles têm dificuldades quando eles estão lidando com os filhos, porque as crianças, de certo modo, elas são possessivas. A criança, quando tem um brinquedo, o brinquedo é dela. E ela não gosta muito de ficar compartilhando os brinquedos. E eles começam a instruir os filhos desde pequenininho. Olha, esse brinquedo não é seu. Esse brinquedo é de todos. Nesse momento, esse está para você. Mas ele não é seu. Isso precisa ser entendimento de cristianismo. Que todas as coisas que nós tivermos aqui e tudo aquilo que nós pudermos desfrutar está para nós. Querido, quando alguém tem uma condição social melhor que a do outro, não tem significado nenhum existencial de que um seja melhor do que o outro. O apóstolo Paulo, escrevendo no Novo Testamento, ele contempla a possibilidade de cristãos serem escravos. E ele diz, olha, se você é escravo, sirva ao seu Senhor como se você estivesse servindo a Jesus. Hora nenhuma ele coloca o escravo como inferior, hora nenhuma ele coloca o Senhor dos escravos
como um ser superior. Em Cristo, todos iguais. E a condição existencial, então, por que ela não muda? Ela não muda porque nós não dependemos da nossa condição existencial para sermos de Deus. Nós não dependemos da nossa condição existencial para termos as esperanças que nós temos em Deus. E uma das nossas principais esperanças, ou a única esperança, é de que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Daquilo que é perecível nunca mais seja destruído. Nunca mais possa ser deformado. Nunca mais possa ser atingido de maneira fatal. Nós não conseguimos compreender isso plenamente. Nós temos medo. Nós atravessamos a rua com medo. Quando está chovendo e tem muitos raios, nós temos medo. Nós temos medo de energia elétrica, de choque. Nós temos medo. Nós temos muitos medos. Como é que seria então uma condição existencial sem medo? A condição existencial sem medo é sabendo quem você é em Jesus. É sabendo quem você é em Deus. Uma terra que toma forma, a forma que Deus quer dar, e ela sabe, ela tem consciência de que não é definitivo. E por mais bela que ela se ache, e por mais próspera que ela se encontre, ela é terra. Ela tem consciência disso. E a consciência vai fazer com que ela não se envaideça e que ela não se ensoberbeça como terra. Porque se ela quiser continuar como terra, ela tem fim. A terra tem fim. O que não tem fim são os seres celestiais que o Senhor vai criar a partir do quarto dia. São os seres nos quais nós nos assemelharemos um dia. Nós lemos já com vocês a passagem que diz: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nós seremos todos estelares. Todos nós seremos incorruptíveis. Todos nós seremos imortais. Todos nós seremos indefectíveis. Se nós tivermos que atravessar uma parede sem portas, não faz diferença. Nós atravessaremos as paredes e não seremos deformados pela força da parede. É muito difícil de compreender? Não é não, querido. Você já leu na sua Bíblia? Estando os discípulos reunidos com medo dos romanos, com medo dos judeus, portas trancadas a ferrolho, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Esse Jesus é alguém a quem eu me assemelharei quando ele vier me buscar. Esse Jesus agora ressuscitado e que se teletransporta, e ele ao mesmo tempo ele pode estar na margem de uma praia, conversando com seus apóstolos e assando um peixe, ele pode simplesmente sumir e desaparecer. Não faz diferença. A constituição dele não é mais de massa como a gente conhece. A constituição dele não é de terra, como nós somos feitos. Nós precisamos transpor essa barreira do entendimento, de ficar se questionando: como seria isso possível? Como seria isso possível? Isso já é possível, porque Jesus já fez isso. E Jesus é o nosso modelo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E nós precisamos almejar, então, que nós sejamos encontrados com essa esperança. Porque essa esperança vai ditar quem eu sou. No momento que as contradições serão colocadas, científicas e filosóficas, você acha que a ciência explica isso? A ciência explica um Filipe que de repente ele está conversando com um homem, um eunuco, e ele desaparece, ele simplesmente some. A ciência pode explicar isso? Não, a ciência não vai explicar isso. E se alguém da ciência ver a gente conversando sobre isso, vai dizer que nós não estamos bem. E aí vem dúvida. E aí nós teríamos dúvidas se nós estamos conversando sobre coisas sérias, sobre coisas que são fatos, ou sobre folclore. Então nós precisamos reconhecer que as coisas que nós conhecemos,
elas não são definitivas. Os hebreus, eles habitavam em cabanas. E nós não temos aqui cidade permanente. Mas nós esperamos e nós buscamos a vindoura. A cidade vindoura, ela não tem cerca, não tem muro. Fala-se das dimensões dela, mas as dimensões dela citadas no livro do Apocalipse falam de um quadrado perfeito. Lá vai caber tanto as pessoas existentes como as que já não existem mais, as que já morreram. Essa cidade é grande o suficiente para receber todas essas pessoas? Não faz diferença, querido. Para nós hoje, o que importa para nós é nós sabermos que Deus tem um projeto para nós. Deus nos criou a partir da terra, mas Ele quer nos receber lá, como seres estelares. Tem um versículo do profeta Isaías, que eu acho ele lindo demais. Porque Deus pergunta para o Abrão, você consegue contar as estrelas, Abrão? O Abrão falou, não, eu não consigo. E o autor, Isaías, ele vai dizer que Deus sai para fora, contempla as estrelas, e ele chama uma a uma pelo seu nome. O nome não é da estrela lá do céu. Quando ele sai lá fora e chama, ele chama Roberto. Ele tem um encontro comigo. Louvado seja o nome do Senhor.